Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se inscreva no canal da Tia Cíntia, curte e compartilhe. A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Cíntia e hoje estamos juntos para estudarmos mais uma lição bíblica, mais uma história de fé e coragem. E hoje vamos falar sobre Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus. E o nosso versículo para nós guardarmos na mente, no nosso coração, se encontra no livro de Salmos. Salmos 56, verso 3, que diz assim: quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Então, assim como o salmista, nós devemos confiar no nosso Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, independente do que você está passando, alguma situação que está te causando medo, confia no Senhor Deus, porque Ele pode tudo. Ele pode resolver qualquer problema, qualquer dificuldade. Ele pode te livrar de todos os seus medos. A nossa história bíblica está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17. E no vídeo anterior, nós falamos sobre Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. E Samuel cresceu e continuou ouvindo a voz de Deus. Ele se tornou o juiz de Israel, profeta, sacerdote. Samuel foi muito usado por Deus. E Samuel foi o último juiz de Israel. Sabe por quê? Os líderes chegaram diante dele e pediram um rei. Falaram que eles queriam um rei, assim como as outras nações tinham um rei. E Samuel ficou triste, porque Deus que governava ali totalmente a nação de Israel. Mas Deus falou para Samuel: não fica triste não, Samuel, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, estão rejeitando o meu governo. Mas o nosso Deus, Ele dá o direito das pessoas escolherem o que elas quiserem, as consequências que cada um tem de acordo com as suas escolhas. E Deus permitiu ali que o povo de Israel tivesse um rei. E Ele falou para Samuel ungir Saul como rei de Israel. Porém, Saul não foi um rei temente a Deus, não foi obediente ao Senhor, achou que conseguia fazer as coisas do seu próprio jeito e aquilo não agradou a Deus. E Deus falou com Samuel, falou: Samuel, você vai ungir outra pessoa para ser o novo rei de Israel. Você vai lá na casa de Jessé e vai escolher dentre os seus filhos um que vai ser o rei de Israel. E Samuel obedeceu à voz de Deus, como sempre. E ele foi até a casa de Jessé e ali Jessé mostrou para ele os seus filhos. E foi passando, começando pelo mais velho, que era Eliabe. Eliabe chegou diante de Samuel e Samuel pensou: certamente está diante do Senhor o seu ungido, não é esse aqui. Mas Deus falou com ele: não olhe para a aparência, porque eu não escolhi esse. Eu não olho como os homens veem. Os homens olham o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o coração. O Senhor, Ele conhece você por dentro, as suas intenções, o que você passa, o que você sente, o que você pensa. Deus nos conhece. Então Ele falou: não é esse ainda. E assim foi passando. Passou Abinadab, que era o segundo. Passou também Samar. Passou Natanael. Colocando eles juntos aqui. Foi passando os filhos de Jessé. E passou também Radai. O nome dos filhos de Jessé estão lá no livro de 1 Crônicas.
capítulo 2, versículo 13 até o 15. E passou também Ozem, e foram passando os filhos de Jessé, até que não teve mais nenhum que Deus tinha escolhido. Nenhum daqueles ali Deus escolheu. Samuel perguntou para Jessé: acabaram os seus filhos? E Jessé falou assim: não, tem ainda. O menor, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. E Samuel falou assim: manda chamar ele, porque nós não iremos nos assentar enquanto ele não chegar. E assim eles foram e chamaram aquele menino, e era Davi. Exatamente, Davi que estava lá trabalhando, né? Cuidando das ovelhas do seu pai. E assim o Senhor falou para Samuel, falou: pode ungir, porque é este que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. Dessa forma, Samuel pegou ali o chifre de azeite e derramou e ungiu a Davi com azeite. A partir daquele momento, Davi foi cheio do Espírito Santo de Deus e ele se tornou um menino capacitado, né? Ungido ali, separado para ser o novo rei de Israel. Porque Deus conhecia o coração de Davi e Davi, ele era alguém segundo o coração de Deus, ele agradava a Deus. E assim, ele foi escolhido ali dentre todos os seus irmãos, e no meio dos seus irmãos ele foi ali ungido como rei de Israel. E depois disso, muitas coisas Davi ainda iria vivenciar antes de se tornar de fato o rei de Israel. Aqui foi o momento da consagração, Deus ali já tinha separado ele, mas muita coisa ainda viria pela frente. O povo de Israel, eles estavam em guerra contra os filisteus. E os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, eles foram convocados ali para fazer parte do exército de Israel, para estar indo lutar contra os filisteus. Só que quando chegou lá, eles foram surpreendidos pela proposta de guerra que foi feita para eles. Vamos ver? Gente, se apresentou um gigante dos filisteus chamado Golias, e ele era da altura de quase 3 metros. E aquele gigante fez uma proposta para o exército de Israel. Ele falou bem assim: olha, eu quero só um para vir lutar comigo. Se vocês ganharem, se essa pessoa ganhar, que vier lutar contra mim ganhar, nós seremos seus escravos. Porém, se eu ganhar, vocês todos serão nossos escravos. E ele fez isso durante 40 dias. Todos os dias chegava Golias lá e fazia essa proposta. E o exército de Israel estava com muito medo. Pensa ter que enfrentar, quem iria ter coragem de enfrentar um homão desse? Um gigante. Ele era do exército, ele tinha experiência de guerra. E eles ficaram todos amedrontados, todos ficaram com medo. Mas Jessé, lá na casa dele, pediu a Davi, falou para Davi levar comida para os seus irmãos. Falou com Davi para ver como que estavam os seus irmãos lá na guerra, lá na batalha. E quando Davi chegou lá, que ele viu aquela afronta, vamos ver o que ele disse? Nós vamos ler aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 26. E nós vamos ler na parte B, que fala bem assim, mais pro finalzinho. Quem é, pois, este incircunciso filisteu
para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, quando ele viu aquela afronta de Golias, ele logo perguntou, mas como assim que ele está afrontando o exército do Deus vivo? Nós não somos qualquer um, nós somos o povo de Deus. Assim são todos aqueles que servem ao Senhor. Nós fazemos parte de um exército espiritual, o exército do Deus vivo. Então não tem como lutar contra nós, porque nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. E Davi, ele se prontificou a lutar contra aquele gigante. Porque aquele gigante, quando viu Davi, ele desprezou Davi, falou, ah não, esse menino vai vir lutar contra mim. E ele falou bem assim, o filisteu, ó, no 1 Samuel 17, versículo 43, ele disse bem assim, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E ele disse assim, vem a mim e darei a sua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. E Davi, gente, Davi, ele tinha pego lá no ribeiro 5 pedras, tinha colocado na sua bolsinha, no seu alforje, e tinha preparado uma funda, e assim ele iria lutar contra aquele gigante. Mas Davi, ele tinha experiência com Deus, ele confiava em Deus, porque Deus já tinha dado vitória a ele para ele matar o urso, matar o leão, e assim ele foi ali confiando no Senhor. Ele não estava confiando em si mesmo. E o gigante Golias, ele estava confiando na sua força, nas suas armaduras, no seu preparo. E tem muitas pessoas que se encontram assim, confiando em si mesmo, achando que consegue, achando que são alguma coisa, mas diante do nosso Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada, nós não temos força alguma, mas com Deus nós somos mais do que vencedores, com Deus nós somos fortes. E olha só a certeza de Davi, a convicção de Davi, e olha o que ele diz ainda para o gigante filisteu, para Golias, no versículo 45. Olha a confiança de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E lá no versículo 46, ele continua, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-irei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação, todo esse exército ali que está com medo, que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Então essa foi a confiança. A arma que Davi usou foi a sua fé, foi a armadura espiritual que todos nós precisamos ter. A vitória, né, que vence o mundo é a nossa fé. Então você que está aí numa situação difícil, está passando uma situação difícil de resolver, tenha fé. Creia que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele pode resolver todas as coisas. Basta nós confiarmos, basta nós crermos, nós acreditarmos. Então, essa armadura aqui da fé, lá em Efésios capítulo 6, fala sobre as armaduras do cristão, porque nós vivemos uma guerra espiritual. Muitas vezes nós estamos vivendo uma guerra física, mas nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E para isso nós temos que estar preparados com as armas espirituais. E assim Davi fez. Davi usou a sua fé. Ele foi corajoso e ele usou aquilo que ele tinha em suas mãos e Deus fez ali um grande milagre. Tem uma música que fala bem assim, ó. O gigante filisteu
grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrotou Golias. Pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, Deus é grandão assim, Deus é grandão assim. Então, o nosso Deus, ele é maior do que qualquer gigante. Então, com a força do nosso Deus, nós podemos vencer qualquer batalha, qualquer desafio. Não há nada impossível para o nosso Deus. E Davi, ele girou com a sua funda e a pedra acertou na testa do gigante e ele caiu ao chão. Pensa, aquele homão, né? Caiu no chão. E Davi usou a própria espada de Golias para cortar a sua cabeça. E assim, quando os filisteus viram que Golias estava morto, eles fugiram. E o povo de Israel, o exército de Israel, que estava com medo agora, eles estavam corajosos. Foram atrás e derrotaram seus inimigos. Mas precisou de uma atitude de coragem, uma atitude de fé. E muitas vezes é isso que falta. Falta atitude de fé, de coragem, para nós vencermos, para nós derrotarmos, vencermos o mal. Então, nós vamos agradecer a Deus e nós vamos pedir ao Senhor também que nos dê bastante coragem para nos livrar dos nossos medos, dos nossos temores. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força, o Senhor cada dia nos ajuda a vencer as batalhas, nossas guerras, nossos medos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós confiamos em Ti, Senhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor sempre está conosco e pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança, nos enche de coragem para fazermos, ó Deus, o Teu querer, para irmos além, para sermos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Muito obrigada, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então seja forte, seja corajoso, porque você pode ser pequenininho, mas o nosso Deus, ele é bem grandão e ele está pronto para te ajudar. Um grande beijo e até a próxima! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se inscreva no canal da Tia Cíntia, curte e compartilhe.